Já vai começar o programa Psiquiatria Sem Fronteiras na série Os Curandeiros. Nós estamos saindo da Tanzânia, na África, e indo para um lugar incrível, a Amazônia brasileira. A cura da Amazônia. Primeira visita. Neste passeio pela Amazônia, eu vou voltar à minha primeira vez naquela região. Uma viagem que eu fiz, vocês vão ver aí. Mas vamos também conhecer as culinárias amazonenses. Vamos passear pelos seus rios, vamos pescar na Amazônia e vamos conhecer uma personalidade importante da psiquiatria e a sua forma amazonense ou indígena de tentar ajudar os seus pacientes. Venham conosco pela Amazônia no programa Psiquiatria Sem Fronteiras aqui no Humanitas TV. Tudo começou há um tempo atrás. Eu morava em Londrina e fazia medicina na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E quando eu estive com a minha prima, a Flora, que morava em Belém, estava eu e minha namorada da época, e ela chegou: vem nos visitar lá em Belém, você vai gostar. Olha, se você for nos visitar, você vai ganhar uma viagem de Belém para Manaus. Eu olhei para a namorada assim, pra já, vambora. E naquela época a gente pegava carona, ó, dedão. E vamos lá, eu tinha uma mochila cor de abóbora com uma armação assim muito bonita, pegava carona, era normal pegar carona. Eu falei com a Renata, e vamos lá, Renata, vamos lá. Só que é muito longe, né? Então nós fomos pegar carona, sabe aonde? No aeroporto, de avião. E fomos assim, de Londrina, fomos saindo, chegando, pegando de aviãozinho, chegamos até Rio de Janeiro. E de Rio de Janeiro, pegamos outra carona de avião. E de avião nós fomos do Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, na época tinha até a Varig lá, e fomos até onde? Brasília, de avião. E lá em Brasília ficamos no hotel, no resort? Não, que duro do jeito que a gente era, a gente ficou na casa do parente. Ficamos na casa de uma prima, fomos muito bem recebidos por Brasília, pelos parentes, pela prima, e conhecemos aquela cidade que era marcante, né? Não havia conhecido até então Brasília, com os seus monumentos, as obras de Niemeyer. Estávamos em rumo à Amazônia para atender o convite da prima Flora. Olha como é que são as coisas. Nós estávamos assim, deslumbrados com Brasília, obra de Niemeyer, obra do homem. Para ir para um lugar onde a obra deveria ser de Deus, selva, natureza, clima, árvores, mata, pessoas, etnias. Brasília, toda aquela configuração arquitetônica. Brasília, o poder instalado, as obras, desde as obras religiosas como as obras do poder público. E depois dali, rumando, aí nós não conseguimos pegar mais carona de avião não, tivemos que pegar um ônibus, né? Saímos de Brasília e estamos subindo pela Belém, Brasília, para chegar em Belém. Aí finalmente chegamos em Belém. Belém, o Teatro da Paz, o teatro da época, né, onde Belém estava lá no auge do ciclo da borracha, foi construído em 1878, e tomar uma serpinha, que é a cerveja local,
uma serpinha ali ao lado do Teatro da Paz, foi ótimo, foi uma coisa muito legal. E também Belém, do Ver-o-Peso. Ver-o-Peso é mais antigo ainda, talvez o mercado público mais antigo do Brasil. Foi construído em 1625, aqueles urubus do lado. E no Ver-o-Peso a gente come açaí, mas açaí com camarão, açaí com aquela farinha, com aquele beiju, aquela farinha, e é bem diferente do jeito que a gente come aqui pelo resto do mundo. Lá é especial, é um verdadeiro açaí. E é isso que encantou Belém, aqueles monumentos, a cidade cheia de árvores, né? Cai umas mangas, você pega manga assim da rua, assim nas mangueiras que tem espalhado pela cidade toda, mas muito cheio de buraco. Agora, a culinária é demais, já em Belém, vatapá, tucupi, tacacá, e vatapá não, tucupi, tacacá, maniçoba e por aí afora. A gente comeu essas coisas da Amazônia, a primeira vez eu degustei em Belém e também durante o trajeto do navio. E no porto nós embarcamos no navio da Inasa, da empresa, e da docas, lá nas docas do Pará. E a gente embarcou no Oswaldo Montenegro. O Oswaldo Montenegro é um navio que tem um grande barco que tem as suas cabines e tem a área também de quem vai de rede, né? E lá naquele porto, na Companhia das Docas, embarca tudo quanto é coisa no carro, nesses navios, porque a comunicação na Amazônia praticamente é por barcos, pela água, porque não existe muita estrada naquela região. Então é tudo por água, por barco, tudo se comunica dessa forma. Mantimentos, transporte de pessoas, transporte de veículos, e isso é muito intenso lá. E nós começamos, finalmente, eu e a Renata, a nossa viagem. Para ir de Belém até Manaus, nós levamos 4 dias. Para descer de Manaus até Belém, geralmente se leva 3 dias. E a minha prima, Flora, prometeu e cumpriu. E estávamos lá fazendo a nossa aventura pelo Rio Amazonas, um rio enorme, que parece que é o Mar Amazonas, de tanta água que ali você não vê, mal você vê as margens. Passamos de Belém pela ilha de Marajó, e da ilha de Marajó a gente vai subindo o rio e tendo aquela convivência com as pessoas na embarcação, vendo a forma diferente, né, deles se colocarem na própria embarcação, quem fica na rede, muitas pessoas comendo com a mão, nos trouxeram talheres, e nós lá no Bembão, né, um barzinho, uma área, não tem piscina, mas é uma área que você pode tomar sol, apreciar a paisagem maravilhosa. Destaca-se o pôr de sol naquela região amazônica, impressionante. A gente foi conhecendo todo o barco, né, enfermaria, fomos conhecendo todo o barco, né, fazendo a nossa reportagem com uma câmera Super 8. Então as imagens que vocês estão vendo aí nessa TV retrô é uma imagem de uma máquina Super 8 colorida. Eu fiz uma adaptação né, para mostrar essas imagens, mas ela foi captada colorida sem som, não tem som, não tinha som pelo menos na época. E a gente apreciando o pôr do sol, de repente com aquele calor, a gente tomava uma ducha. Mas olha só que interessante aí, as crianças que vêm das comunidades ribeirinhas, vêm até o Oswaldo Montenegro, o barco, onde o barco diminui a velocidade, às vezes até para, e a gente prepara presentes, né? A gente coloca os presentes dentro do saquinho, amarra o saquinho e joga para as pessoas, às vezes pasta de dente, brinquedos, coisas que a gente quer, né, dar para presentear, que é possível presenteá-los. E eles vêm mais muitos barcos, às vezes barcos com uma criança remando aquela imensidão de água. O que é isso? E às vezes uma criancinha menor ainda na ponta do barco, daquela canoa indígena mesmo, né? Então isso é muito comum nas travessias dos barcos de Belém a Manaus. Um programa imperdível que muito brasileiro não conhece. E essa travessia nos faz pensar como é grande o nosso país, mas como é imensa a região da Amazônia, né, envolvendo os estados de lá. Muitas coisas nós fizemos na Amazônia e faço questão nessa série, nesse 11º episódio, mostrar essas curiosidades ligadas a essa região
que é muito vasta, né? Nós lá podemos ter contato com a natureza como ela é ainda, espero que ela seja preservada, né? O clima diferente, as pessoas, uma influência indígena realmente fora do comum, as cidades com seus monumentos, porque teve a época do ciclo da borracha. Belém é considerada a capital da borracha, né? Manaus também foi beneficiada pelo ciclo da borracha e a culinária que se despontou, né? Uma alta qualidade da culinária local. Ainda nos nossos episódios nós vamos mostrar o melhor restaurante talvez do país com essa temática regional e vocês vão poder conhecer. Um restaurante em Manaus que a gente vai privilegiar desta vez. E chegando de navio pela primeira vez em Manaus, uma cidade imponente, a cidade que ela tem uma zona franca, tem um incentivo para uma indústria local, tudo isso visando o desenvolvimento daquela região. Manaus, uma cidade grande, a maior depois de Belém, na grande, né, Amazônia. E lá nós, claro, evidentemente vimos o maior porto fluvial do país, né, o porto de Manaus, e as características, né, da cidade. Caminhamos um pouco pela cidade, conhecemos e ficamos hospedados no próprio Oswaldo Montenegro, até pegarmos um avião e voltarmos para o sul do Brasil. O Teatro de Manaus é considerado um dos mais belos do mundo. Ele tem um estilo renascentista, a gente fica impressionado com aquele teatro, aquela cúpula maravilhosa. Estivemos então nesse teatro, que por dentro também é muito bonito e tempo bom. Mas estamos em Manaus, estamos no Brasil. O Brasil é aquela concentração de renda e pobreza ao mesmo tempo. E desde aquela época, isso vale a pena ressaltar, o que se faz com o nosso país. Eu filmei áreas onde empresas estrangeiras e outras multinacionais tiravam as madeiras daquela região, embarcavam no Rio Amazonas e iam para não sei por onde, sem a devida fiscalização, sem o devido respeito pelo que se deveria ter para uma mata daquela. A política atual, o governo atual, há pouco tempo, no final do ano passado, chegou a ameaçar, a contar quem no mundo faz compra de madeira ilegal, extraída ilegalmente do nosso país. E terminou com a apreensão de vários contêineres de madeira. Isso é um absurdo. E isso acontecia desde a década 70, 80, quando eu estive naquela região. E essa noção, né, vamos fazer dos nossos programas, já que estamos falando da Amazônia, essa noção de que o planeta é um planeta vivo e nós temos que zelar por essa casa, grande casa onde vivemos, que é o nosso planeta. Porque esse papo de ecologia não é um papo romântico, esse é um papo que visa a preservação do lugar que nós estamos incrustado, vivendo, e a preservação da nossa saúde. Então essa noção ampla que a gente tem que ter da vida e do nosso planeta não pode deixar de ser abordada nesse programa ou nesse episódio sobre a cura da Amazônia no programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Mas falar de Amazônia nesse momento também é falar da grave situação que a Amazônia enfrenta na pandemia. Ela é um dos estados, né, um estado mais comprometido, depois de Rio de Janeiro e Distrito Federal. A região da Amazônia é a que mais tem pessoas morrendo devido à infecção do coronavírus. E nós precisamos ter uma estratégia melhor, porque o coronavírus não é a morte só de vida, de tirar a sua vida, é tirar a sua vida de outra forma também. Então assistam aqui no Humanitas TV a live dia 28 de janeiro, se inscreva aí para vocês estarem conectados e participem com a gente às 8h30 da noite, no dia 28 de janeiro, aqui no Humanitas TV, onde nosso tema será morte social por Covid-19. E quem que vai estar lá? Vai estar eu, mas vai estar toda a minha equipe, a Ângela,
Souza vai estar junto também, a psicóloga Ângela Souza, e vamos estar lá com vocês trazendo perguntas, trazendo sugestões, porque nós temos que ter alguma solução que possa amenizar o sofrimento que todos estamos tendo com esse afastamento que somos, às vezes, muitas vezes, obrigados a adotar. Até o próximo programa, Psiquiatria Sem Fronteiras, falando a cura da Amazônia, aqui no YouTube Humanitas TV. Porto do sal das lembranças, das velhas palhas trançadas, na rede de um outro riso, às margens de outra cidade. Ah, os teus sonhos de rio, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem, olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem.